Fala, fala, meu povo. Olha só, é o seguinte, aqui nesse vídeo a gente vai resolver a questão de número 43 do segundo exame de qualificação do vestibular da UERJ de 2019, tá? Lembrando que o vestibular da UERJ de 2019 foi feito em 2018. Quem fez a prova em 2018 foi para ingressar na Universidade da UERJ em 2019, tá? Essa é a questão de número 43, é a terceira questão de física do segundo EQ, tá? Vamos dar uma olhada nessa questão, que é interessantíssima, apesar de não ser difícil, mas é interessantíssima, tá? É uma questão extremamente conceitual, é uma questão que não envolve cálculo, envolve conceitos, envolve que o candidato, o aluno, saiba conceitos, principalmente de dinâmica, tá? De leis de Newton. Então, se você tá achando aí que física é só fórmula, galera, olha só. Você se liga, olha só. Física não é só fórmula, física não é equação, tá? Física não é só isso. Então, vamos analisar esse problema com calma, tem bastante coisa para comentar aqui com vocês. Olha só. Um carro de automobilismo se desloca com velocidade de módulo constante por uma pista de corrida plana. A figura abaixo representa a pista vista de cima, destacando 4 trechos. Então, é como se eu tivesse ali uma vista superior, né? É como se eu tivesse um drone ali ou um helicóptero vendo aquela pista de cima, tá? Uma vista superior da pista de corrida, tá? E aí ele destacou, galera, 4 trechos. O trecho AB, em azul claro, o trecho BC, em laranja, o trecho CD, em amarelo, e o trecho DE, em roxo, tá? Eu acho que isso aqui é um roxo, tá? Então, olha só. O que ele pede? Em quais trechos, em quais desses 4 trechos, a força resultante atuando no carro é maior do que zero? É isso que ele pede, tá? Então, antes de ir para a resolução do problema, vamos comentar algumas coisas aqui, tá? Primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é a nossa primeira lei de Newton, tá? Aqui eu coloquei aqui o que o problema pede, né? O que o problema pergunta. Ele pergunta quando que a força resultante atuando no corpo é maior do que zero. Essa é a pergunta da questão. Então foca nisso. Quando a força resultante atuando no carro é maior do que zero. Então vamos dar uma olhada aqui, galera. Eu acho muito interessante comentar com vocês nesse vídeo a nossa primeira lei de Newton, a primeira lei de Newton mais conhecida como lei da inércia, tá? O que a famosa primeira lei de Newton vai nos dizer? Um corpo que permanece em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme permanecerá em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, a menos que sobre ele atue uma força externa. Então, olha só, resumindo, um corpo que se encontra em repouso, Lucas, o que é encontrar-se em repouso? Pessoal, estar em repouso é possuir velocidade zero, tá? Estar em repouso, de acordo com um determinado referencial, é possuir velocidade de módulo zero. É como se aquele corpo estivesse parado para um determinado referencial, tá? É como se aquele corpo estivesse paradinho. É como se você estivesse parado aí, sentado na sua cadeira, ou como eu estou aqui, sentado na minha cadeira gravando esse vídeo para vocês. Eu estou em repouso. A minha velocidade em relação, por exemplo, ao computador, ela é zero. Ela é zero, né, no caso. Ela possui um módulo zero, um valor zero. Um corpo que está com velocidade zero vai continuar para sempre em velocidade zero, a não ser que sobre ele atue uma força externa. Essa é uma parte da primeira lei de Newton, tá? Um corpo que está em movimento retilíneo e uniforme permanecerá em movimento retilíneo e uniforme, a não ser que sobre ele atue uma força externa.
Então, um corpo, por exemplo, um carro, imagina um carro andando em uma rodovia, certo? Em linha reta, com velocidade constante, uma velocidade que não muda. O ponteiro da velocidade vai ficar sempre, por exemplo, nos 70 quilômetros por hora. Aquele valor não vai mudar. Isso significa que o carro está realizando um movimento retilíneo e uniforme. Tá? Um movimento que é dado em linha reta. E o que é uniforme, Lucas? O que significa essa palavra uniforme? Essa palavra uniforme significa constante, algo que não muda, algo que não varia. Então, a velocidade do carro, nesse meu exemplo, ela é constante, ela não muda, ela não varia. Um corpo que está em MRU, em movimento retilíneo e uniforme, vai continuar em MRU para sempre, a não ser que sobre ele atue uma força externa. E aí nós terminamos a primeira lei de Newton. É isso que a primeira lei de Newton vai nos dizer, a lei da inércia, tá? Galera, se um corpo estiver, se um corpo possuir velocidade zero, velocidade nula, significa que esse corpo está em equilíbrio estático. A gente vai chamar esse corpo em uma situação estática, em um caso estático, tá? Se um corpo está com velocidade zero, ele está em equilíbrio estático. Se um corpo está em um movimento retilíneo e uniforme com velocidade constante, a gente vai dizer que esse corpo está em equilíbrio dinâmico, tá? Se esse corpo se movimenta em linha reta com uma velocidade constante, olha aqui, ó, uma velocidade constante, significa, a gente vai dizer que esse corpo está em equilíbrio dinâmico, que é o caso cinético, tá? Pessoal, quais são as consequências? Eu tenho aqui duas situações: o equilíbrio estático, velocidade zero, e o equilíbrio dinâmico, velocidade constante em MRU, né, em movimento retilíneo. Nós temos aqui duas ocasiões. E qual é a consequência de um corpo se enquadrar em um desses dois casos? A consequência direta, a consequência imediata é a seguinte: a força resultante atuando no corpo, ela é zero, ela é nula, tá? Então, se um corpo possui velocidade zero ou se um corpo está em MRU, isso significa que a soma das forças que atuam no corpo vai ser igual à força resultante, que vai ser igual a zero, nula. Galera, isso aqui é o símbolo de somatório, tá? É um somatório. Força resultante nada mais é do que o somatório, o resultado do somatório de forças. Vamos voltar lá para o nosso desenho. Pessoal, vou fazer uma primeira pergunta para vocês. Existe algum trecho em que o carro possui velocidade zero? A resposta que eu espero de vocês é não. Não. O corpo possui velocidade de módulo constante em todo o trajeto. Então, em nenhum pedaço, em nenhum trecho, o carro automobilístico, né, o carro de automobilismo, vai estar em equilíbrio estático, tá? Porque em nenhum momento a sua velocidade é zero. A segunda pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, galera: existe algum trecho no qual o carro de automobilismo se movimenta em linha reta com velocidade constante? A resposta que eu espero de vocês é sim. Quais? No trecho AB e no trecho CD, tá? Então, olha só, no trecho AB e no trecho CD, o carro se move em MRU, em um movimento que é dado em linha reta com velocidade constante. Qual é a consequência disso? A consequência é essa daqui, galera. A força resultante atuando no carro nesses dois trechos
vai ser zero, vai ser nula. Então, eu tenho o seguinte: a força resultante atuando no carro em AB e em CD vai ser zero. Não vai ser maior do que zero. Então, aqui a gente já teria a resposta do nosso problema. Porque aqui, ó, na letra A ele coloca AB, AB não pode. Na letra C ele coloca o trecho CD, CD também não pode. E na letra D de dado, ele de novo coloca o trecho CD e também não pode. Por quê? Nos dois trechos AB e CD, a força resultante atuando no carro é nula. E ele quer os trechos no qual a força resultante atuando no carro é maior do que zero. Beleza? Mas vamos continuar aqui analisando. Tá bom demais, né? Vamos continuar analisando aqui. Tem bastante coisa para a gente analisar. A gente precisa analisar os trechos BC, ó, BC e DE. Por quê? Porque nos trechos BC e DE, o carro realiza um movimento curvilíneo, tá? Vamos comentar aqui sobre o nosso movimento circular uniforme, tá? Galera, é o seguinte. O que é um movimento circular uniforme, tá? A gente chama de MCU. O movimento circular uniforme é aquele que é dado em uma circunferência, né? Ou então em uma trajetória curvilínea, em uma trajetória circular, tá? Um movimento que vai ser dado em trajetória circular e que vai ser uniforme. Lucas, o que é uniforme? Uniforme não varia, não muda, é constante. Mas o que não muda, Lucas? O módulo da velocidade, tá? Em um movimento circular uniforme, o módulo da velocidade de um corpo é sempre o mesmo. O módulo da velocidade do corpo é constante, vai ter sempre o mesmo valor. Então, olha aqui nesse meu esquema, olha o que eu criei. Eu criei o seguinte: um corpo pode ser qualquer corpo, tá, pessoal? Aqui eu coloquei uma esfera vermelha, mas pode ser eu, pode ser você, pode ser aquele carro lá da pista, tá? Um corpo se movimentando em uma trajetória circular. Essa trajetória aqui de cor preta é um círculo, na verdade é uma circunferência, né, de raio R, beleza? Então, aqui eu tenho uma circunferência de raio R. E esse corpo, essa esfera, se movimenta no sentido horário nessa trajetória circular, tá? Detalhe, esse corpo ele realiza um movimento que é circular e que é uniforme. Lucas, por quê? Porque ele vai sempre possuir uma velocidade de módulo V. Então, eu tenho aqui uma velocidade de módulo V, uma velocidade de módulo V, uma velocidade de módulo V em qualquer momento. Então, o módulo da sua velocidade vai ser sempre constante. O valor não muda, o valor não se altera. Ok? Lucas, o que altera aqui? Sempre, em todo instante, a direção e o sentido do vetor velocidade vai ser alterado, tá? Então, somente a direção e o sentido do vetor velocidade é que vai alterar. No caso aqui, a nossa direção, não, na verdade o módulo, né, vai ser constante, o módulo não muda, o módulo não varia, tá? Galera, o que eu tenho de fator importante aqui em um movimento circular uniforme? Olha só, é muito importante que vocês tenham conhecimento da nossa aceleração centrípeta, tá? Então, olha só, em um movimento circular, em um movimento curvilíneo, eu sempre vou ter a nossa aceleração centrípeta, tá? Vamos começar a comentar um pouco sobre essa aceleração centrípeta. Então, aqui eu tenho a CP, que significa aceleração centrípeta, tá? Essa aceleração é uma grandeza vetorial, como toda aceleração, tá? Essa grandeza vetorial, esse vetor aceleração centrípeta, sempre vai apontar para o centro de curvatura, tá? Sempre o vetor aceleração centrípeta sempre aponta para o centro da trajetória curvilínea. Então eu tenho aqui
A aceleração centrípeta apontando para o centro, aqui também, aqui também. Em todo momento, aponta para o centro de curvatura. Beleza? Ok, até aí tudo bem. Outro fator importante, galera. Essa aceleração centrípeta é um pouco diferente daquela aceleração escalar média que nós aprendemos, que nós estudamos na cinemática de movimentos, normalmente em movimentos unidimensionais, tá? Movimentos dados em uma dimensão. Aquela aceleração escalar média, o que ela fazia? Ela alterava, ela mudava o valor da velocidade. Pessoal, a aceleração centrípeta, não. A aceleração centrípeta não altera o módulo da velocidade. A aceleração centrípeta não muda o valor da velocidade do corpo. Esse não é o papel da aceleração centrípeta. O papel da aceleração centrípeta é fazer com que o corpo continue em um movimento circular. O papel da aceleração centrípeta é mudar a todo momento a direção e o sentido do vetor velocidade. A função da aceleração centrípeta é manter o corpo em trajetória circular, tá? Por que é importante que vocês saibam isso nesse problema? Lembrando que lá no nosso esquema, aqui nos trechos BC e DE, o corpo realiza um movimento curvilíneo. E curvilíneo, não só curvilíneo, mas também uniforme. Por quê? Porque o módulo da sua velocidade é constante em todo momento. O problema falou isso, tá? Galera, olha só. Eu tenho um movimento que é uniforme, então a sua aceleração escalar é nula. Porém, esse movimento possui uma aceleração, e ele possui uma aceleração importantíssima que nós chamamos de aceleração centrípeta. Então, por esse motivo, eu vou fazer vocês se remeterem à nossa segunda lei de Newton, tá? A segunda lei de Newton, que é o nosso princípio fundamental da dinâmica, ou lei fundamental da dinâmica, o que ela nos diz? Nós podemos calcular a força resultante atuando em um corpo, fazendo o quê? Multiplicando a massa desse corpo e a aceleração escalar que esse corpo possui, tá? Ou, na verdade, é uma aceleração resultante, né? Essa aceleração aqui é uma aceleração resultante do corpo, tá? Então, pela segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, a força resultante é calculada através do produto da massa vezes a aceleração resultante do corpo, tá? Qual é a aceleração resultante em um movimento circular uniforme? É justamente a aceleração centrípeta. Em um movimento circular uniforme, em um movimento que é dado em uma curva de forma constante, a aceleração resultante do corpo é justamente a aceleração centrípeta. Então, o que eu sei? Eu sei que a aceleração centrípeta pode ser calculada através da razão do módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, olha o que eu vou fazer. O que eu sei? A aceleração resultante atuando em um corpo, em MCU, é a própria aceleração centrípeta. Então, a força resultante que atua no corpo é a própria força resultante centrípeta, tá? Então, força resultante centrípeta é a resultante das forças que atua em um corpo em movimento circular uniforme. Vou repetir, é importante que vocês saibam isso. Olha só, olho no olho. A força resultante centrípeta é a resultante das forças que atua em um corpo em um movimento circular uniforme. Como que nós calculamos essa força resultante? A força resultante centrípeta vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Isso aqui é uma consequência da segunda lei de Newton, tá? Ora, quem é a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Então, a força resultante centrípeta vai ser igual a M vezes V ao quadrado dividido pelo raio, tá? Assim nós calculamos
a força resultante centrípeta, beleza? Então, olha só, galera. O valor de m é o valor de massa. É um valor diferente de zero, é um número diferente de zero. A velocidade é uma velocidade constante e também é um número diferente de zero. O raio também é um número diferente de zero. Então, esse resultado aqui, o resultado dessa expressão, que é o valor da força resultante centrípeta, é um número diferente de zero e não só isso, é um número maior do que zero. Então, percebam, segredo nosso, olho no olho novamente. A força resultante centrípeta que atua no corpo em um movimento circular é maior do que zero. Você um pouco mais simples. A força resultante que atua em um corpo em um movimento circular uniforme é maior do que zero. Galera, isso é importantíssimo. Então, lembrando, lá nos trechos BC em laranja e DE em roxo, o corpo realiza um movimento circular uniforme. Qual é a força resultante que atua no carro nesses dois trechos? É a força resultante centrípeta. E ela é maior do que zero. Tá? Então, observação aqui. A força resultante centrípeta não é uma força específica, ela não é uma nova força, ela é uma resultante. E olha só, depois de ver isso tudo, mais uma conclusão. O somatório das forças que atua no carro no trecho BC é igual à força resultante que atua no carro no trecho BC e é maior do que zero. Por quê? Porque a força resultante centrípeta é maior do que zero. E aqui eu tenho um trecho de trajetória curvilínea em um movimento com velocidade constante. Tá? E no trecho DE, a soma das forças que atua no carro no trecho DE é igual à força resultante que atua no carro no trecho DE, que é maior do que zero. Então, nós temos finalmente, a resposta do nosso problema, a letra B de Brasil, a letra B de bola, tá? Essa é a resposta do nosso problema, tá, galera? Então, galera, eu gostei muito desse problema, por quê? Porque comumente as pessoas acham que a física é só decorar fórmula, e não é. Física não é só saber equação, física não é só saber fórmula. Vocês precisam ter isso em mente, não façam isso com vocês mesmos, tá? A física também é muito conceitual, é muito teórica, e esse problema é extremamente conceitual. E se vocês não soubessem, né, conceitos relacionados à primeira e à segunda lei de Newton e ao movimento circular uniforme, muito provavelmente vocês teriam muita dificuldade de entender esse problema. Então, o problema é simplesmente análise conceitual. Então, galera, não subestimem a parte teórica da física, tá? Não pensem que física é só equações, né? É só cálculos, é só fórmulas. Não é. Isso é uma mentira, tá? Então, pessoal, fiquem aí com a resolução dessa questão, tá? Eu espero ter ajudado vocês a ter entendido a resolução desse problema. Eu espero ter ajudado vocês a ter entendido um pouco sobre o conteúdo que o problema envolve, tá? Se você acha que esse vídeo te ajudou e se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, eu peço gentilmente que vocês compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês para que outras pessoas também possam ter acesso, tá? Eu agradeço fortemente a sua paciência, a sua atenção em ter me ouvido até aqui e pelo seu tempo, que eu sei que é muito precioso, tá? Galera, para quem tá me assistindo no YouTube, eu vou deixar um card aqui em cima com uma playlist de todas as questões de física do segundo exame de qualificação do vestibular da UERJ de 2019 resolvidas, para que vocês possam ter acesso também às outras resoluções, tá? Galera, um forte abraço, muito obrigado e até a próxima. Valeu!